quando a gente se anula, muitas vezes a gente não sabe, mas esse é um dos principais caminhos para a gente perder a nossa própria identidade. E foi isso que aconteceu comigo. Dentro desse relacionamento que eu tive, durou relativamente pouco tempo na minha vida, como eu disse, 2 anos, mas ele foi o suficiente para que eu perdesse muito da minha personalidade, porque eu era adolescente, eu tinha por volta de 17 anos, 16, 17, e ali eu estava formando a minha identidade, quem eu era, né? E quando eu estava nesse relacionamento, né, quando eu entrei gostando e me apaixonando muito pela pessoa naquela época. Então eu queria porque eu queria que aquele relacionamento desse certo, né? E por vários momentos, várias vezes, eu conheci ele como uma pessoa hilária, engraçada, eu me apaixonei por esse jeito dele, mas conforme o tempo foi passando, eu fui me relacionando e convivendo, eu fui percebendo que no dia a dia ele não era assim. Ele não era essa pessoa, né? Ele era assim para outras pessoas que estavam ao redor dele, né? No trabalho, nos estudos, mas comigo não era. E isso me trazia muita insegurança, né? E voltando os pensamentos e refletindo nas coisas que me aconteceram lá atrás, eu percebo que me faltou algo que eu tenho aqui em mãos, que é uma cartinha da falta de autoconsciência. É uma carta terapêutica, né? E vem falando como que é importante a gente ter a autoconsciência de quem nós somos. Porque o que significa nós termos autoconsciência? Significa a gente respeitar a nossa história, quem nós somos, né? E uma das coisas também que vira e mexe acontecia no nosso relacionamento era que eu conheci ele como uma pessoa muito engraçada, eu gostava de dar risadas alto, eu gargalhava e ria alto. E depois de um certo tempo, 1 ano, 2 anos, né, ele ia sempre que ele podia, ele ia me podando. E aí quando eu ria, teve um momento que eu fui rir alto, e ele falou, olha, mulher minha, não ri alto. Eu não quero que você faça isso, eu tô morrendo de vergonha. E como eu gostava muito do cara, eu falei, pô, vou fazer com que as coisas, né, deem certo e vou tentar me anular. E eu não sabia nem que era isso que eu estava fazendo. Mas o que eu pensava é que eu ia fazer algo para agradá-lo, né? Então eu vou parar de agir assim para poder agradar ele. Mas isso foi virando uma bola de neve, né? E só depois de muitos anos que eu fui perceber que eu não estava tendo a valorização de quem eu era, não estava tendo a autoaceitação, a autoconsciência, né, de quem eu era, de quem eu sou. Por quê? Eu não estava respeitando a minha história. Eu fui criada com um pai muito brincalhão, muito alegre, muito espontâneo, né? Então, assim, ele adorava rir, e brincar muito, fazer muita piada, palhaçada, não tem quem fique perto dele sem não estar rindo das coisas que ele fala, mas assim, eu tinha ele e tenho ele, que meu pai é vivo, né? Eu tenho ele como referência na minha vida, de como levar a vida com mais leveza, né? E eu lembro que nesse relacionamento isso eu perdi, essa minha característica. E naquele relacionamento, eu lembro também que ele criticava a minha aparência. Eu vou falar aqui que quando eu lembro de uma vez que eu estava com ele, e tem esses pelinhos que a gente tem no rosto, entende? Ele falou com todas as palavras, nossa, que nojo, você não se depila? Bom,
Tudo bem que você seja uma pessoa vaidosa e que você vai tirar, né, você vai tirar sua sobrancelha, o buço, né, você vai depilar ali a axila, mas esse é um pelo que, né, querendo ou não, traz um formato ali para o seu rosto, enfim, independente dessa do pelo, né, da questão do pelo que ele estava colocando ali. Eu acho que o que eu não percebi na época é que ele estava, na verdade, tentando de alguma forma me diminuir para ele se sentir melhor, né? Ou então para poder me colocar um controle, né? Isso tudo é uma mensagem subliminar. Como que eu vou ter controle sobre a vida dessa garota, que hoje é minha namorada, e eu quero que ela seja fiel a mim? Eu vou tentar controlar ela, né? Então, eu vou dizer para ela coisas que ela pode melhorar, mas na verdade esse não é o intuito, que ela melhore, mas que ela se sinta insegura e perceba que eu estou observando ela. E essa insegurança faz com que ela tome muito cuidado para que ela não venha me trair lá na frente, né? Isso é toda uma profundidade de pensamento de pessoas, né? Quando você olha de fora do relacionamento abusivo, você percebe que todas essas situações, elas acontecem, mas quando você não tem maturidade, você é algo fácil para esse tipo de pessoas abusivas, manipuladoras, tá? Então, essa situação que eu acabei de contar, eu acho que faltou amabilidade, né? Eu acho que. Acho não, tenho certeza que naquele relacionamento morreu ali, com todos esses atos, ações e atitudes, a amabilidade daquela pessoa em relação a mim. Porque quando você pratica a amabilidade no relacionamento, você respeita, tem empatia com o próximo, valoriza o seu próximo, né, o seu parceiro ou a sua parceira. Eu tenho também uma carta, né, que justamente vem falando sobre esse conceito de amabilidade. Quando morre o respeito, a, a empatia com o seu parceiro, né, todos esses valores são valores que a carta, a morte, ele vem falando, né? Quando morreu essas características em seu relacionamento, que está na hora de você se transformar, de mudar, sabe? Na época eu não tinha conhecimento disso, e o conselho dessa carta é que você venha se transformar, que você faça algum movimento de mudança, nem que para isso você tenha que terminar a sua relação. Ou, se você ainda deseja continuar nessa relação, você tem que ir para um movimento de conversa, diálogo, e tentar colocar limite naquela pessoa e dizer: isso aqui eu não quero mais, essa falta de amabilidade, essa falta de respeito, essa falta de empatia eu não quero mais em meu relacionamento. Podemos mudar? Se não for assim, então eu não quero continuar nesse relacionamento. E ali a gente exerce a nossa maturidade, a nossa alto valor, né? E isso faz com que a gente se admire cada vez mais, faz fortalecer, né, a nossa autoestima. E tudo isso é essencial na nossa vida, para a gente se sentir bem com a gente mesmo, né? Bom, essa foi a reflexão de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso queira entrar em contato comigo, eu vou deixar o meu e-mail aqui embaixo. Sou taróloga, como eu disse no início. Eu podemos marcar uma consulta, né? O meu intuito aqui com compartilhando a minha história,
é justamente para que haja outras pessoas que possam pensar nesses conceitos, né, que estão ali no dia a dia, mas muitas das vezes ele passa pelo nosso inconsciente. Quando a gente não tem consciência do, do que está acontecendo, a gente fica só fazendo as coisas no automático. E a minha proposta é justamente que a mulher que sofre o abuso psicológico, um relacionamento abusivo, ela venha ter o controle da sua liberdade, da sua vida, da sua felicidade. Então, se você sente sintonia com a minha energia e minha vibração, me procure para que eu possa estar ajudando, tá? Se também trabalho fazendo massagem relaxante, quem quiser também pode me procurar para ser atendido por esse serviço. E eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.